Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, que alegria podermos mais uma vez iniciarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Nós gostaríamos de agradecer ao nosso querido telespectador e hoje nós estaremos estudando o capítulo 14. Há uma coisa aqui que é muito importante antes de adentrarmos a esse capítulo, nós relembrarmos. Nós vimos no último programa, no último vídeo, nós vimos, por exemplo, que houve a necessidade de buscar um arquivo mental daquele homem chamado Leonardo Pires, e ele então voltou naquele arquivo mental daquela época em que ele viveu com esse nome, para que ele pudesse lembrar as coisas que efetivamente aconteceu no Paraguai. E ali então ele recobra, isso deve ter sido feito através de hipnose, tudo isso é possível. Ele estava dormindo também, o desdobramento do corpo, não é? Antonina, que estava ali deitada ao lado, Antonina era a loura, exatamente o personagem central pela qual fez com que Leonardo matasse uma pessoa porque ela teve um envolvimento com essa pessoa. Agora nós vamos ver exatamente o enredo, porque Antonina, ela também, eles fazem ela voltar no arquivo mental daquela época e ela vai relembrar com detalhes e ela vai também pedir desculpa a ele. Veja que eles estão naquele momento. Ele não reconhece Loura como Antonina. Vamos prestar bem atenção nessa história que vale a pena, né? Por isso que eu falei no último programa que o Chico dizia que a TVP, Terapia de Vida Passada, não deveria ser feito de qualquer maneira, somente com auxílio de técnicos especializados, se necessário for, porque nós podemos mexer com um passado criminoso e depois ter dificuldade de se reorganizar. É o que nós vamos ver agora em Antonina, já desdobrada, como se fosse Loura. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos carinhosamente aos nossos telespectadores. Rogamos aos bons espíritos que possam nos intuir em mais este programa e que possamos ser fiéis aos ensinamentos deixados por André Luiz através das mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 14. Entendimento. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou: Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, donde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me reconduzas ao passado. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar, nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente, e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Nós vamos ver então dois espíritos parados no seu quadro mental naquela época em que eles viveram no Paraguai. Ela ali naquele momento não tinha conhecimento quem era Antonina e nem aquele senhor tinha consciência de que ele estava ali naquela casa em sofrimento. Eles voltaram no tempo. É como se nós no computador nós fôssemos para uma página e entrássemos nessa página que está guardado num arquivo próprio. E ali nós vamos ver tudo aquilo que nós guardamos. Então,
ela pede desculpa a ele, ela errou, mas o interessante é que ele cometeu um crime e um erro muito mais grave do que o dela, porque ele não havia necessidade de ter matado a pessoa, ele podia ter se sentido ferido, ter se afastado dela e a vida continuasse. Mas aqui vem o amor próprio, o orgulho, o egoísmo, fez com que ele tivesse aquele chamado ponto de honra. E ele então se vingou matando daquele que se aproveitou ou que teve um relacionamento com a sua esposa na época. Então nós vemos como é interessante o crime dela, se olharmos a grosso modo, foi menor do que o crime dele. Ela já conseguia entender pelo sofrimento que ela viveu o quanto foi caro para ela ter cometido aquele engano, aquele erro. Mas ele não. Ele prefere continuar acusando ela como se ela fosse a culpada do seu crime, que foi ele que cometeu. Então aqui ela está tentando pedir desculpa a ele, tentando pedir perdão a ele, e nós vamos ver o desenrolar dessa história. Não golpeis minhas feridas mal cicatrizadas, não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada. Ó Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou, mais triste: Leonardo, perdoa-me, sofri muito, enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte sob o sarcasmo de todos entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. Então ela diz, não é, que ele precisaria saber as dificuldades que ela passou. Ela cometeu um erro, ela está assumindo esse erro, mas ela conta que ela chegou a ser até meretriz. O que é uma meretriz? É uma mulher que vende o seu corpo, é uma mulher que ganha dinheiro com os prazeres sexuais. Ela diz também que ela passou fome, ela foi desprezada quando ficou doente. Então ela começa a relatar a amargura que ela passou, que ela também não teve uma vida fácil, por tudo aquilo que ela fez. Mas ela estava consciente que ela errou, talvez tentando colocar para Leonardo que ele também deveria assumir uma parte do erro. Não era justo ele imputar os 100% de erro às costas de Lola. Ele tinha que assumir alguma parte desse erro. Então é isso que ela vai colocando para ele, pedindo desculpa o tempo todo. Matei, porém, por tua causa. Tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envelheci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz? Bradou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansastes de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer
a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque, quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender-me o sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vaguei aflita, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim, não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara, até que um dia... Antes de nós darmos continuidade, aqui tem uma informação que é muito interessante. Quando eu era pequeno, eu lembro que mamãe, ela sempre dizia assim, nós temos que tomar cuidado para não ser como um macaco. Senta em cima do rabo e ri do rabo do outro. Ou seja, nós também temos os nossos defeitos. Lula consegue colocar aqui uma coisa muito interessante. Falou, olha, você também teve as suas aventuras. Eu me sentia sozinha muitas vezes. Você, em determinados momentos, estava enjoado da casa, ou seja, você também estava se afastando. Interessante nós notarmos que nós somos capazes de ver o defeito do outro, mas não somos capazes de perceber que nós também temos os nossos defeitos. Lula quer dizer para ele assim, o erro que eu cometi foi o mesmo que você cometeu quando estava dentro de casa. É interessante, hoje as coisas mudaram muito, mas vamos relembrar que essa história é uma história que se passou numa época onde existia o machismo. O homem podia ter os seus relacionamentos, o homem podia ir para o cabaré, o homem podia ir para os lugares, ter relacionamento com as mulheres, mas as mulheres não poderiam de nenhuma maneira ter os seus equívocos. Então ela faz essa colocação e essa advertência para tentar mostrar para ele que ela errou sim, ela está convicta do seu erro, mas que ele também tem culpa no cartório, que ele também teve os seus equívocos. Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações, fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou, até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados, as tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei, aliviado, e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir. Então aqui nós percebemos um drama de dois corações magoados, dois corações feridos, dois corações que tiveram alguns momentos bons, mas também tiveram momentos de muitas tristezas, de sabores, complicações. E aí nós percebemos que Antonina, ela está mais consciente do seu equívoco. Ela não culpa tudo Leonardo. Ela sabe do seu desatino moral, abandonando o marido, abandonando o filho,
tendo um relacionamento sexual, estando casada. Ela assume tudo isto e ela não o culpa, ela apenas lhe diz que ele também tem os seus equívocos, que não era apenas ela a culpada, não era apenas ela a errada, ambos estavam equivocados. Não tem num erro quem errou mais ou quem errou menos. Erraram. Só que um está consciente, o outro protela a verdade, o outro taca no lombo alheio, o outro não assume a sua parte. Então, nesse tipo de conversa, naturalmente é muito difícil levar o amparo a Leonardo Pires, porque ele está vendo a sua verdade, ele está vendo o seu ponto de vista. E nesses bastidores, André Luiz, Hilário e o ministro Clarencio, eles estão apenas acompanhando, ainda não houve a intercessão por parte de Clarencio. Aqui nós vamos ver também, André, uma coisa interessante, por que aquele senhor estava naquela casa. Porque num determinado momento, nas súplicas que Antonina fazia, em desdobramento, lembrando do seu erro, ela teve uma oportunidade de relembrar as festas que eles faziam para os mutilados de guerra, para tentar reerguer essas pessoas junto dos seus familiares. E ela coloca aqui que naquele átimo, esse Leonardo foi atraído para perto dela para ficar junto dela e dos filhos. Então agora é revelado a ele por que ele está ali acompanhando, quer dizer, de uma certa maneira ele não está abandonado. Ele foi acolhido no regaço daquela família, não é? Que está ali lhe acolhendo, dando a ele um lugar para que ele pudesse então ter um conforto. Por isso que ele diz aqui, não é? Chorei aliviado e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir. Então foi trazido ali naquele lar para que ele pudesse receber esse auxílio que ele está recebendo. Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhes a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo. Não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado. Tens razão. Podias ter recebido meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Então aqui agora nós já começa a perceber que Leonardo já está entendendo que ele também foi culpado. Mas agora ele vai entrar num drama pessoal, porque ele sente aquele espírito perto dele, ele sente aquele espírito dentro dele, é como se fosse um monstro devorador. Vamos relembrar a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, e os espíritos respondem na consciência. Então nós vamos notar nitidamente que aqui ele começa a dizer a ela que o que mais lhe atormenta é a figura dessa pessoa que ele matou. Isso é o que tem trazido a ele o maior quadro de desolação, de sofrimento e de dor. Então nós vamos ver por que tudo isso está acontecendo. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou, triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram. Como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas
pois ao passado, compadece-te de mim. Reparávamos, com assombro, que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Então nós vemos que esse encontro, dentro de uma organização espiritual, só foi possível graças a um orientador. Então ali tinha um orientador, que era o ministro, e ele estava coordenando todo aquele trabalho para até que não houvesse uma agressão mais direta de um para com o outro, né? Apesar de as palavras serem duras, as conversas serem amargas, mas eles estavam cada um colocando dentro da sua condição. Ele, por exemplo, Leonardo, desconhecia o sofrimento de Antonina, desconhecia tudo que ela passou, desconheceu a história que ela virou na condição de meretriz, que ela passou fome, ela ficou doente, abandonada, que ela sofreu muito. Então ela diz: agora que você sabe tudo que eu passei, eu te peço perdão, porque eu penso que eu já paguei e estou pagando as minhas dívidas dos erros que eu cometi. Então nós percebemos que aqui agora nós vamos ver de uma maneira mais acentuada por que ele tem dificuldade de perdoar ela. Porque para isso ele tem que tirar o outro personagem de si, que é a pessoa que ele matou, para que ele possa ter paz e refletir sobre o caso. Então nós vamos ver o desenrolar dessa história. Por que não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados, em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos, utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Aqui há um detalhe muito interessante. Veja que Clarencio está dizendo que foi aberto apenas um item do arquivo mental. Não foi aberto todo o arquivo mental, porque Leonardo e Lola tinham um grau de parentesco, pertenciam à mesma família. Então nós vamos perceber que foi perguntado a Clarencio, mas por que não é dado a eles lembrarem da condição que eles eram familiares? Então Clarencio responde com muita naturalidade: nós queremos apenas que eles foquem na situação, porque isso poderia comprometer muito o atual estágio que ele se encontra. Por exemplo, Antonina poderia, quando voltasse para o corpo, ter sérias repercussões na sua condição espiritual de perturbação. Seria aquela perturbação da qual ela não saberia explicar por quê. Então nós vemos que é muito importante essas informações. A explicação não podia ser mais satisfatória, nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava agora, quase que piedosamente, mas, longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Então aqui isso é natural dos espíritos que ainda são voltados para a questão do egocentrismo. Ele estava até com compaixão por ela, ele entendia agora a situação que ela passou, mas
ele não conseguia, de maneira alguma, abrir o seu coração para ter um ímpeto superior, porque ele ainda estava muito ligado às questões inferiores do pensamento. Então nós vamos perceber por que isso está acontecendo. Se não tivesse uma terceira pessoa, não tivesse uma morte, não tivesse uma perseguição, porque aqui nós vamos ver que a perseguição é do Leonardo para o Esteves, e mesmo o Esteves estando dentro do corpo, ligado a uma encarnação, Esteves também vibra espiritualmente contra ele. Então nós vamos ver que é isso que está impedindo um pouco, mas ele já começa a ter momentos de lucidez. Cerrando os punhos, bradou desvairado: sim, sim, entendo-te, foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Por quê? Me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos. Ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar: Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga, que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto, esgazeado olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali, constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Então aqui nós percebemos a figura de Esteves, aquele mesmo enfermeiro que no Paraguai teve um relacionamento com Lola e que Leonardo Pires, não o perdoando, envenena a bebida que ele estava prestes a beber, a ingerir, e ele desencarna através deste envenenamento. Só que Esteves, ele chegou no mundo espiritual em sofrimento, mas ele teve a oportunidade de reencarnar. E agora, na nova oportunidade reencarnatória, ele está com aproximadamente 35 anos na atual existência. E agora nós vamos ver um pouquinho porque Leonardo chamou esse espírito. Leonardo evocou a presença desse espírito. Na verdade, Leonardo ele não vivia sob o influxo de Esteves. Ele vivia sob uma auto-obsessão. Ele próprio criou aquilo, como veremos no discorrer. Por mais que Esteves estivesse vibrando ódio, não aceitasse aquilo tudo que Leonardo Pires fez com ele, Esteves, bem ou mal, seguiu a sua vida. Agora, Leonardo Pires não. Leonardo Pires culpa o outro por algo que a culpa é dele. Ele alimenta pela sua consciência, pela materialização dos seus pensamentos. Não é que o espírito, naquele caso, esteja obsediando ele, ou subjugando, ou uma possessão, não. É ele próprio, Leonardo Pires, que está sendo refém de uma demência criada pela sua invigilância. Interessante, né? Nós notarmos que os grandes momentos de dor da humanidade é exatamente quando envolve o triângulo amoroso. Da mesma maneira
em que Antonina pede perdão para Leonardo, é necessário também que, para Leonardo ter a paz, ele também possa pedir perdão para Esteves. Se Esteves vai aceitar ou não, isso é uma outra história. Mas ele precisa ter essa paz íntima. Nós vamos ver daqui a pouco que foram 2 espíritos que, a pedido de Clarencio, foram buscar Esteves. Ele está encarnado. Lógico que os problemas dessa existência, um jovem com 30 e poucos anos de idade, logicamente são outros, porque ele está com o véu do esquecimento. Mas também, quando trouxeram ele, pela qual ele estava dormindo, ele também foi passado por aquele momento que nós chamamos de hipnose, voltando para aquela época, para que os 3 personagens pudessem estar interligados naquele erro, naquele crime, naquela condição. Desses 3, todos erraram. Todos. Leonardo, porque matou, Loura, porque de uma certa forma traiu, e o nosso irmão Esteves, que também traiu, ou de uma certa forma, que também se aproveitou de uma situação. Então nós vamos perceber que agora nós vamos ver o trabalho da espiritualidade para tentar sensibilizar o coração dos 3 personagens. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: agora sim, vieste mesmo, vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta, risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Piedade, piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: conheço-te e odeio-te. Assassino, assassino. Então aqui nós percebemos que realmente estamos diante de 2 grandes inimigos, não é? Onde a inimizade dos 2 foi provocada exatamente pela morte que Leonardo provocou em Esteves. É interessante nós notarmos, diante desse quadro, André, que Antonina já é um espírito que mesmo nessa época ela não tinha um coração ruim. Ela cometeu um desvio, é verdade, mas ela explica aqui que também ele havia cometido vários crimes dessa mesma natureza, já que ele está incriminando ela de ter tido um relacionamento fora do casamento. Ela colocou para ele todo o sofrimento. Para Leonardo, o sofrimento agravou seu quadro espiritual. Para Antonina, o sofrimento fez com que ela aproveitasse muito aquele momento, porque fez ela crescer no âmbito espiritual. E agora nós vemos esse personagem que é Esteves, que ouviu, não é, o próprio Leonardo chamando ele para um duelo pessoal. Vamos continuar duelando. E ali Esteves ouviu aquilo e diz: eu também te odeio, eu também não tenho nada a seu favor que possa me favorecer, eu também não gosto de você. De uma maneira simples, foi isso que foi colocado.
engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais, enfurecidos. Mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou à nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo, em voz segura, concitou: meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas. Então aqui agora começa o tratamento, não é? Porque quem está afrontando Esteves é o próprio Leonardo. Ele matou Esteves e ainda continua a dizer impropérios para Esteves. Então Clarencio diz: Leonardo, olha a sua situação, você está cansado, você está pedindo ajuda, você precisa de remédio, mas para isso você tem que abrir seu coração. Vamos mudar o nosso quadro vibratório, os nossos pensamentos. Então aqui nós começamos a ver já o ministro interceder a favor desses dois, mas primeiro tem que controlar Leonardo, porque ele que cometeu o crime e ele tem que entender que ele é errado. Enquanto isso não ocorrer, vai ficar difícil haver aqui um auxílio para ele. Num átimo, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia a assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos, então, que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se, desditosa, a um trapo de sofrimento. Aqui, André, nós notamos uma coisa interessante, né? Lógico que, em termos de estresse, havia chegado no limite. Então, era necessário conduzir Antonina para o seu corpo, fazer um passe calmante, aplicar um passe para que ela pudesse se equilibrar, para que aquele, vamos dizer, no dia seguinte seria sonho, aquele sonho marcante que ela não vai se lembrar, mas vai trazer a ela aquele momento de angústia. E aqui então a gente vê os 2 quadros. Uma noite anterior ela vivia o paraíso. Na noite seguinte ela estava vivendo um pesadelo, uma desgraça. Então o céu e o inferno está dentro de nós, de acordo com a nossa condição e com as nossas lembranças. Então ele pegou Esteves e colocou numa poltrona. Olha, fica aqui, acalma-te, vamos tentar controlar os ânimos para nós podermos ajudar todos vocês. Então nós percebemos que ali houve agora a necessidade de Clarencio intervir nessa história, o ministro, porque poderia trazer sequelas nas condições atuais que eles se encontram. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal, quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas, mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar, exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. Então nós vimos no capítulo 14
essa narrativa envolvendo Leonardo Pires, envolvendo Lola, que agora estava reencarnada como Antonina, e nós vimos também Esteves, que também já se encontrava reencarnado. Agora, no final, Leonardo Pires foi amparado por 2 espíritos amigos a uma instituição de reajustamento, a qual o próprio ministro Clarencio afirmou que prestaria toda a atenção necessária àquele personagem. Nós percebemos também que Antonina foi colocada novamente próximo do seu quarto, levou 2 horas para que ela pudesse acalmar, isso sendo beneficiada pelo tratamento envolvendo o ministro Clarencio, e depois nós vamos ver apenas a figura de Esteves agora no capítulo seguinte. E eu gostaria de relembrar que o programa, o estudo desse livro, ele é sequencial. Se você puder, é necessário assistir aos outros vídeos deste programa, porque nós vamos ver quem é Antonina, quem é Esteves, quem é Leonardo Pires. É fundamental nós lermos, e um capítulo está ligado automaticamente ao outro. Interessante, André, dentro disso que você está dizendo, eu sempre tenho um hábito de dizer que tem livros de Chico Xavier, da sua Lavra, que é em forma romanceada. Vamos explicar bem, não é um romance, em forma romanceada. O que o André está dizendo é de suma importância, por quê? Porque ao longo dos capítulos, são 40 capítulos, os personagens vão se interligando, eles vão voltando no corpo físico, eles vão se reencontrando e eles vão, logicamente, tendo as oportunidades de refazimento do passado criminoso. Então é muito importante você entender quem foi esses personagens. Ao encerrarmos o nosso vídeo, habitualmente pedimos a sua ajuda. Se inscreva no canal e habilite as notificações. Gostou do vídeo? Pegue o link, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de um WhatsApp, Telegram. Divulgue, se está te ajudando, naturalmente ajudará também a muitas outras pessoas. O seu like e o seu comentário são fundamentais. E se você quiser ajudar um pouquinho as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui no canal você está vendo um botão Seja Membro. É uma forma que você tem de cooperar com as atividades assistenciais que temos aqui em Itapira. Você pode ajudar 1 mês, 2 meses, e quando não puder mais, é super simples também de parar de auxiliar. Contamos com a sua ajuda. Nós também sempre dizemos a respeito do WhatsApp. Quer entrar em contato conosco? Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Telegram. O WhatsApp é 19 997 782794 e você pode procurar o canal no Telegram, Divulgando Espiritismo. E o último convite é as obras de que escrevi. Na loja virtual da TV A Caminho da Luz você encontrará as minhas obras e de outros autores e outros médiuns. Loja acaminhodaluz.com.br. E se desejar, o e-book, você pode encontrá-los na plataforma da Amazon. Queridos amigos, nós vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz. Primeiro, a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência e pelo carinho que temos recebido, pelo feedback que você tem colocado para nós através das mensagens. Nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo carinhoso e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.